Boa noite, abençoados, graça e paz, bem-vindos sejam todos a mais um Flash de Graça, a mais um momento que nós temos para compartilhar as insondáveis riquezas de Cristo, compartilhar a graça de Deus, o Evangelho, o novo pacto de melhores, superiores promessas. Então, muito bem-vindos sejam todos, eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Nós vamos iniciar hoje um novo tema. Terminamos ontem uma igreja modelo. Tivemos 3 flashes de graça sobre uma igreja modelo. Hoje iniciaremos como servir a Deus de modo agradável. Porque não basta só servir. Temos que servi-lo de modo agradável. Temos que servir de modo aceitável, de modo agradável. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia e lermos um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós recebemos um reino inabalável. É a questão do reino e do reino de Deus, o reino que foi implantado na cruz, o reino e que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino. Nós estamos no reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um reino de poder, o governo, o domínio de Deus nesta terra. E ele vai dizer que nós temos que reter a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A primeira coisa para você servir a Deus e servir de modo agradável, você precisa conhecer a graça de Deus. Você precisa conhecer o novo pacto. Você precisa conhecer a nova aliança de melhores e superiores promessas. Você precisa conhecer a graça de Deus. Você precisa conhecer os princípios do novo pacto. Sem a graça de Deus, e quando a palavra fala de graça, a Escritura, a graça ou a palavra graça aparece pelo menos em 3 contextos. Graça, dom de Deus, salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Graça segundo benefício e graça comum. Pastor, que segundo benefício é esse? Deixa eu ler 2 textos para poder lhe explicar. João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça salvação. Graça dom de Deus. Graça favor imerecido. Segundo tipo de graça que a Bíblia vai nos falar é graça segundo benefício. Graça, novo pacto, nova aliança, dispensação da graça. Lembra que nós falamos aqui sobre o que é uma dispensação? O que é uma dispensação? É uma aliança que Deus fez com um povo específico, deu uma palavra específica, por um tempo específico. Qual foi a aliança da graça? Ou a dispensação da graça? A aliança que Deus fez com os gentios, deu uma palavra específica que é o Evangelho, o novo pacto, a nova aliança, a revelação do Evangelho, da graça de Deus, até a segunda vinda de Cristo. O segundo benefício e a terceiro tipo de graça que a Bíblia vai falar é a graça comum. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva vem sobre justos e injustos. E aqui em 1 Coríntios, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ou capítulo 1, versículo 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Porque todas estas coisas... Aqui não, perdão. É 2 Coríntios 1,15.
Ok. 2 Coríntios 1,15. Com esta confiança, resolvi ir primeiramente encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício. Nesta tradução revista e atualizada, está falando de um segundo benefício. Mas há traduções, a NVI, a revista corrigida, que diz uma segunda graça. João 1,16 diz que nós recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Aqui Paulo diz que quer ir ter com os coríntios para que eles tenham um segundo benefício, uma segunda graça. A palavra vai falar em Efésios 3, Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Dispensação da graça a mim confiada. Segundo benefício, graça de Deus, novo pacto, nova aliança, de melhores, superiores promessas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10, sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça me concedida não se tornou vã. Depois o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim, ó. E a nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Amados, como servir a Deus de modo agradável? Em primeiro lugar, servir a Deus em graça. E para você servir a Deus em graça, você tem que conhecer a graça de Deus. Você tem que conhecer o novo pacto. Você tem que conhecer a nova aliança. Você tem que conhecer os princípios da dispensação da graça de Deus, que é de melhores, superiores promessa, a nova aliança, o novo e vivo caminho. Sabe o que a graça de Deus vai nos dizer? Que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que agora nós temos acesso ao Santo do Santo. Que o justo vive por fé. Que o Senhor nos colocou no reino. Quando você aprende esse evangelho, a graça de Deus, o segundo benefício, a graça sobre graça, quando você aprende que somos o que somos pela graça de Deus, você vai servir a Deus de modo agradável. Paulo vai dizer em Romanos 5:2 que nós temos acesso à graça pela fé, na qual estamos firmes. Nós vamos falar da graça de Deus, desse novo pacto, desta nova aliança, dos princípios da graça, que na graça de Deus os sacrifícios não são de obras mortas, mas é sacrifício de louvor. Que na graça de Deus você tem acesso ao Santo do Santo. Que na graça de Deus a circuncisão é no coração. Que na graça de Deus o batismo é com o Espírito Santo. Já possuímos a unção dos santos. Quando você tem conhecimento da graça de Deus, crer na graça de Deus, serve a Deus em graça, com os princípios da graça, você vai estar servindo Deus de modo agradável. Você quer ver uma segunda coisa para servir a Deus de modo agradável? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 1 a 4. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus amados irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Segunda coisa para você servir a Deus de modo agradável é servir a Deus, é servir o Cristo ressuscitado, é imitar o Cristo ressuscitado, não o Cristo no cumprimento da lei, mas o Cristo ressuscitado. O Cristo que se revelou a Paulo e
disse, entre em Damasco, lá te dirão o que vem fazer. O Cristo que se pôs do lado de Paulo, em Atos 23:11, e disse, não temas, porque não temas que eu estou contigo, do modo que deste testemunho em Jerusalém, vai dar em Roma. O Cristo Jesus, que Paulo vai dizer em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você não vai servir a Deus de modo agradável se servir um Cristo inventado pela religião, um Cristo impotente, um Cristo que fica adulando para se abrir coração para ele entrar, um Cristo negociador, um Cristo impotente que a religião anuncia. Você não vai servir a Deus de modo agradável se você imitar Cristo no cumprimento da lei. Nem ele quer ser visto segundo a carne, como diz lá em 2 Coríntios 5:16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Agora servir o Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo. E ao ressuscitar disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse Cristo soberano, que a Bíblia vai dizer em Hebreus 1:3, que ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Que a palavra vai dizer em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Que a palavra vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Que tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, e a ele toda a glória. Se você servir a Deus em graça, se você servir a Deus adorando o Cristo ressuscitado, você vai servir a Deus de modo agradável, e você vai frutificar, aqui versículo 4, para que frutifiquemos para Deus. E eu concluo com 2 Timóteo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ou melhor, versículo 8. 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. Paulo vai dizer, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Você quer servir a Deus de modo agradável? Vai servir a Deus em graça. Você quer servir a Deus de modo agradável? Serve a Deus adorando, cultuando, servindo, submetendo ao Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou. Você sabe que grande parte da igreja hoje quer servir o Cristo carne. Ah, eu vou batizar porque Cristo batizou. Eu vou jejuar porque Jesus jejuou. Vou brigar com o diabo porque Jesus brigou. Vou subir o monte porque Jesus subiu. Mas não chega ninguém dizendo, eu quero apanhar como Jesus apanhou. Ou me prega numa cruz como Jesus foi pregado. Pastor, isso é ignorância. Não, ignorância é imitar o Cristo no cumprimento da lei, porque ele já estava cumprindo a lei para nós não cumprir. Como diz a palavra em Mateus 5:17, ele disse, não vim para revogar, vim para cumprir. Cumpriu. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Gálatas 3:13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldito em nosso lugar. Então a lei findou, iniciou-se o pacto da graça, a dispensação da graça, a nova aliança, o novo vivo caminho, a aliança de melhores e superiores promessas. Servir a Deus de modo agradável é servir a Deus em graça, conhecendo a graça, crendo e praticando. E é servir o Cristo ressuscitado, soberano, que está no controle, que domina, que governa, que é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, que é o Senhor, que sustenta todas as coisas com a força do seu poder, que controla tudo e a todos, e é o primogênito, o Rei da glória, que tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, e toda a glória é dada a ele. Assim você servirá a Deus de modo agradável. Graça e paz, e uma boa noite.